pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Papo Sebrae. Por falar nisso, você já se inscreveu no Inova deste ano, de 5 a 7 de outubro? Tá chegando, passa rápido, com muitos temas estratégicos interessantes, tanto que um deles nós vamos abordar nesse Papo Sebrae com João Frois, um dos consultores do Sebrae Dev. João, privilégio tê-lo aqui novamente, tudo bem? Maravilha estar aqui também de novo, Estevam. A gente está sempre aí, né, contribuindo e sempre junto aí com o Sebrae, né, cara? O Sebrae é legal porque, e o João é muito interessante porque ele é muito didático, né? E por mais que os temas, no primeiro momento, possam parecer complexos, como é o caso, inteligência artificial, deve mexer com você. Ele fala com uma tranquilidade que você vai entender tudo. Por que a inteligência artificial está tirando tanto o sono das pessoas, João? Cara, o fato é que as pessoas têm medo, né? Por quê? Muito medo. Eu gosto de pegar sempre um paralelo muito importante e muito bom nisso, que é o seguinte. Quando a Dolly foi clonada... Sim, a ovelha. A ovelha, né? Todo mundo ficou preocupado. Foi a década de 80, né? Foi um por pouquinho... aí. Não, foi ali perto de 90, né? No início de 90, né? E ali, cara, todo mundo ficou com medo. Sim. Todo mundo ficou receoso, porque era uma grande revolução na ciência, né? E o fato é que as pessoas têm medo de muitas revoluções, de tantas coisas assim, e a ficção científica dá uma ajudada boa também nisso, né? E aí, obviamente, com toda essa situação que ocorreu com a Dolly, as pessoas ficaram receosas. Mas é inevitável os avanços da tecnologia e os avanços que essa nova tecnologia e a ciência tiveram por causa disso, né? A gente teve cura de doenças, a gente teve tratamentos com células-tronco que hoje resultaram em diversas possibilidades, né? Mas o fato é que as pessoas têm medo, têm receio. E a mesma coisa está acontecendo agora com a inteligência artificial. Só que o ponto não é esse. O ponto é que tudo é benéfico até o ponto em que a gente consegue delimitar os limites para isso. Então, o que eu gosto de falar sempre sobre inteligência artificial é isso. Essa comparação de que a gente precisa delimitar limites em relação... Delimitar limites fica bem redundante, né? Não, que a gente precisa estabelecer limites. Agora, exatamente. Eu acho que é uma excelente discussão. Acho que você, no Inova, vai proferir uma palestra que vai destacar a inteligência artificial. Isso. E pelo que eu tenho lido de nomes renomados, como o Yuval Noval, que é o pensador israelense, tem muitas restrições a isso, mas eu acho que o que esse pessoal que está contra-ataca é a dificuldade de se regulamentar, de se controlar a inteligência artificial. Bom, o que eu gosto de falar em relação a isso é o seguinte: a gente precisa não só de regulamentação, mas de pressão pública, pressão da sociedade e muitas vezes até, por que não, pressão política também. Mas o fato é que a sociedade delimita muito isso, né? Por exemplo, quando você usa um aplicativo no seu celular e você permite no seu celular determinadas cláusulas, né? A LGPD te protege. Mas se você permite e você só usa o aplicativo a partir do momento que você permite aquilo, você literalmente não está pressionando uma determinada empresa para que ela esteja atenta às leis. E, por exemplo, se você usa um filtro no Instagram, você está cedendo todo dia informação do seu rosto, o mapeamento do seu rosto, para uma empresa que você muitas vezes desconhece, de graça. Agora, peraí, eu acho que você, manuseando esse aparelhinho aqui, quando você está no Instagram, por exemplo, e curte um casaco, ai batata, de repente você começa a receber um montão de... Isso é inteligência artificial? Exatamente. Então já está presente há algum tempo. Há muito tempo. O pessoal fala hoje de ChatGPT, o pessoal fala hoje de várias outras ferramentas, por exemplo, como o Dali, como o Midjourney, por exemplo. Mas o fato é que a inteligência artificial já faz parte da nossa vida há muitos anos, né? Se você for pegar, por exemplo, você provavelmente já deve ter visto algum conteúdo na Netflix. E às vezes você está na dúvida, não sei o que assistir. Você pede uma sugestão para a Netflix. Aquela sugestão vem baseada em diversos conteúdos que você já assiste. Vem escrito sugestões para você. Exatamente. E as sugestões são geradas por algoritmos. Esses algoritmos nada mais, nada menos são do que inteligências artificiais ali que estão sendo trabalhadas. Agora, a gente tem vários tipos, né, de ações que a inteligência artificial pode fazer e vários tipos de configurações, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma inteligência mais complexa, muitas vezes a gente vai trabalhar ali com uma inteligência que está mais voltada para o que a gente fala ali de deep learning, né? Que é uma rede neural. Aí é uma coisa mais complexa. Mas o fato é que ela já está presente na nossa vida há muitos anos. Agora, realmente, uma revolução aconteceu com o ChatGPT, com todas essas ferramentas que estão surgindo. Porque elas facilitaram, elas deram um passo além, né? Então, hoje a inteligência artificial ela te permite fazer uma série de atividades. Eu gosto, por exemplo, de citar um exemplo, como você pegar o ChatGPT e deixar... Como você vai numa loja, por exemplo, de computador. E aí você chega lá nessa loja de computador, por exemplo,
e você pergunta para um vendedor, olha, o que esse computador tem de configuração? Ou, olha, eu preciso de um computador gamer. Sim. Que configuração você me recomenda? Às vezes o vendedor pode não ter um conhecimento tão grande por aquilo, mas o ChatGPT tem. Então ele pode entrar numa máquina que está logada ali no ChatGPT, na loja, e digitar ali a demanda do cliente, que o ChatGPT vai listar para ele todas as melhores configurações. Então, o fato é que ajuda bastante um vendedor a ter mais esclarecimento e mais poder de venda, porque ele consegue ter mais argumentação para falar, olha, esse daqui é melhor do que esse. Então, com embasamento. Com embasamento. Então não dá para dizer que é uma ferramenta que não é útil. Ela é super útil para um empreendedor, por exemplo, numa situação como essa e em diversas outras. Né? Hoje nós estamos batendo um papo com o João Frois. Ele vai proferir uma palestra super interessante no Sebrae Nova, aqui atrás você já se inscreveu, de 5 a 7 de outubro. Não percam, porque o Frois é apenas um dos palestrantes, vai falar sobre inteligência artificial, que é, inclusive, o tema desse nosso podcast aqui, Papo Sebrae. Ô, Frois, me diga uma coisa, antes da gente entrar nas possibilidades que os micro e pequenos empreendedores do DF em nível nacional vão ter, ou já têm com essa inteligência artificial, existem bons e maus profissionais, pessoas boas, com boas e más intenções em quaisquer áreas. Né? Exatamente. Então, mas hoje, numa análise fria e racional, a inteligência artificial ela pode muito mais nos ajudar do que nos atrapalhar? Na minha visão, sim. Porque, eu reforço, a gente não pode frear a tecnologia. Não dá para frear. Então, o que já se avançou, o fato de a gente já estar no avanço que a gente está no ponto que a gente está da inteligência artificial, a gente não tem como voltar atrás nisso. Tá? Então, o fato é que a gente tem muito mais a ganhar. Em que sentido? Desde que a gente tenha, como você falou, responsabilidade com isso. Então é importante entender essa questão da responsabilidade. Eu estava comentando agora há pouco aqui com o pessoal sobre um documentário que existe que se chama Slaughterbots. Esse documentário foi criado por uma organização americana que faz a conscientização das pessoas e de comunidades, da política e assim por diante, para pressionar o uso de inteligência artificial em desenvolvimento de armas inteligentes. Esse é o fato. A gente tem que entender que se eu der controle para uma inteligência artificial para determinadas coisas, o pensamento dela é muito lógico. Por exemplo, se eu chegar para uma inteligência artificial e falar, olha, o seu objetivo é... O ser humano está por trás, Isso, o ser humano comanda, mas programa. Imagina o ser humano colocar ali, eu vou criar uma inteligência artificial e vou colocar um controle para ela, inclusive de armas e assim por diante, e vou dizer, olha, o seu objetivo é trazer a paz mundial. Ela pode chegar à conclusão de que a paz mundial é acabar com a humanidade. Então ela é muito racional. Então a gente não deve dar controle para a inteligência artificial sem ter o controle dela e dar controle a ela de coisas que a gente sabe que vão ser muito além do que a gente pode. Por exemplo, como eu falei, esse documentário dos Slaughterbots, ele mostra, por exemplo, como se fosse um vídeo fictício, né, de um CEO, e esse CEO teria ali, ele está apresentando um mini drone com explosivos dentro. A gente já tem tecnologia para isso. Sim, Já existem drones que usam inteligência artificial. A gente já tem a possibilidade de colocar explosivo plástico num drone desse. Na guerra da Rússia, da Ucrânia, drones estão sendo utilizados. Agora imagina isso numa miniaturização disso. A gente tem a possibilidade de um drone desse invadir um ambiente, que é mostrado nesse documentário. A infantaria ou as infantarias estão ficando cada vez menos, digamos, decisivas no conflito. E o fato é esse. Se eu der controle para uma máquina nisso, como é que eu vou frear depois? Porque não tem como voltar. E essa questão dos empregos? Uma das teses que demonizam a inteligência artificial, isso não vai gerar emprego, vai tirar milhões de empregos. Como é que fica isso? A gente pode citar o exemplo que vários colegas futuristas citam, que é quando surgiu a energia elétrica. Vários empregos deixaram de existir. É normal, isso acontece, é evolução. Outros surgem, né? Outros surgem, oportunidades surgem. E eu acabei de citar um exemplo. Você pega um vendedor munido de uma ferramenta como inteligência artificial, como o ChatGPT, ele tem mais competência para vender e para argumentar. Então, não é que eu vou perder com isso, ou empregos vão ser tomados. Na verdade, a gente vai ter transformação de determinadas profissões e essas transformações têm que ser respeitadas, entendidas e antecipadas. Essas pessoas que vão deixar de ter o emprego como ele existe hoje, elas precisam ser capacitadas. E aí a gente está falando da melhor instituição para isso, que é o Sebrae. Né? E está muito preocupado com isso. Exatamente. Gente, se antecipar é ter acesso à informação, é se reprogramar, estudar, correr atrás, porque senão o bonde passa por cima sem freio. Né? Agora, um ponto importante, né, Estevão,
por que eu vou deixar de ouvir ou de experimentar ou de tentar entender uma tecnologia como essa? Se eu me isolo... Sem preconceito. Exatamente. Se eu me isolo, eu deixo de experimentar algo que eu possa antecipar o futuro e compreender melhor. Então, de novo, Sebrae Inova é uma ótima feira, um ótimo evento para você conhecer essas tecnologias e, consequentemente, ficar por dentro do que está acontecendo e se antecipar a essas mudanças. Né? Para finalizar esse bate-papo super interessante aqui com o João Frois, consultor do Sebrae DF, inovação e inteligência artificial são coisas exclusivas de grandes empresas ou os pequenos também podem se beneficiar dessa tecnologia? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Aliás, eu digo de MEI a uma até grande MEI empresa. também? Até MEI, Micro, porque pequena não? empresa. A ferramenta do ChatGPT ela é gratuita, qualquer um pode usar. Então, você tem a possibilidade de experimentar isso hoje na sua casa. É só acessar lá, ChatGPT no Google ou acessar openai.com, né? E você consegue acessar a ferramenta de forma gratuita. Existe, por exemplo, uma ferramenta que se chama Gama.ai, né? Eu gosto de falar dela porque ela é uma ferramenta muito rica. Você consegue literalmente criar uma apresentação de slides todinha em menos de 5 segundos. Você acessa a ferramenta, você faz o prompt, né, que é o comando para a ferramenta, pede, por exemplo, me ajuda a criar uma palestra, um conjunto de slides sobre inteligência artificial, por exemplo. Sim. E ele vai criar todinho para você, com conclusão, introdução, com desenvolvimento, todos os slides, com design todinho, vai criar para você. Tem que saber pedir. Exatamente, você vai criar e-books e assim por diante. Mas é exatamente o fato que você falou, você tem que saber pedir. O que um pede pode gerar um resultado, o que o outro pede com mais detalhamento vai gerar um resultado melhor. Agora, um ponto importante a inteligência artificial ela vai revolucionar até a parte da programação. Desenvolvedores no futuro vão estar mais focados em entender a demanda do cliente, interpretar a demanda do cliente e transcrever isso para a inteligência artificial codificar. Então, a codificação, a decodificação ali, né, o desenvolvedor ele não vai estar mais tão voltado a só colocar o código, criar o código. Ele vai estar mais voltado ainda a interpretar o que o cliente está falando e transcrever isso para uma ferramenta que vai codificar e vai gerar o resultado. Então, isso é importante. Eu reforço muito isso, que a inteligência artificial ela não funciona sozinha. E o ser humano munido de uma inteligência artificial, cara, ninguém segura um ser humano munido de inteligência artificial. É isso, é uma dobradinha. Exato. Com responsabilidade, com autonomia, com transparência, né? E com preocupações sociais também. Perfeito. João Frois, brigadão por ter mais essa participação, privilégio. E Inova está chegando. Está chegando, renove se inscreve, o convite aí. Se inscreve aí no Inova, você vai ter muito a ganhar. E eu garanto que você vai assistir ali, ter a possibilidade de assistir diversas palestras interessantes e curtir temas de inovação muito ricos e ficar mais por dentro. Vai ser bom para você participar. Você já se inscreveu? Não perca tempo, tá o link aqui para você se inscrever. Pessoal, até a próxima oportunidade do nosso Papo Sebrae com mais informações e muita inovação no mercado das micro e pequenas empresas do nosso DF. Até mais, tchau, tchau. Valeu.